Aleluia. Mais forte para Jesus. Queridos, 2 Pedro capítulo 1, nós estamos a 3 cultos, eu acredito, se eu não falho na minha conta, 3 ou 4 cultos, abordando o capítulo 1. Nós lemos do versículo 3 até o final do versículo 11. Hoje nós vamos ler do 12 em diante. Mas para alguns que não participaram desses cultos, eu quero só contextualizá-los e os demais lembrá-los de que o poder de Deus nos deu todas as coisas que nos conduz à vida e à piedade. Esse poder, esse o que, igreja? Poder! Não é de nenhuma forma a não ser pelo pleno conhecimento de Cristo Jesus. Amém? Amém. Conhecimento da glória dele e da virtude dele, do qual também somos possuidores, olha para mim, possuidores das promessas. Só que não são promessas apenas, são muito grandes e preciosas promessas. Essas promessas foram nos dadas para termos uma vida de conforto, amém? Amém. Essas promessas foram nos dadas para isso? Não. Essas promessas foram nos dadas para sermos coparticipantes da natureza divina. O que demonstra isso é o versículo 4. Você não precisa ler, eu só estou te colocando a referência para você entender aí do que eu estou falando. Por causa disso, que nos foi dado o divino poder, o poder é pelo pleno conhecimento de Cristo, e essas promessas também que nos foram dadas, elas são para nos tornar coparticipantes da natureza divina. Sabendo de tudo isso, eu tenho que tomar uma atitude, amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Eu tenho que tomar uma atitude, e a atitude da qual eu devo tomar é concentrar esforços, diga bem forte, concentrar esforços. Para quem pensa que tudo é Deus que tem que fazer, não. A palavra do Senhor ensina que existem obras que são cooperadas. Uma dessas obras que são cooperadas, que nós podemos citar aqui, a cunho informativo, é a obra da santificação, sim ou não? É o Espírito que nos santifica através da palavra, mas ao passo que nós permitimos que a palavra esteja guardada dentro de nós, certo? É uma obra cooperada, ambos têm que trabalhar. E isso tudo me faz tomar uma atitude. Esse divino poder, saber que esse divino poder me foi dado, através dele todas as coisas que me conduzem à vida e à piedade. E essa vida e piedade é pelo pleno conhecimento de Jesus. E as virtudes e a glória de Jesus nos prometeu grandíssimas promessas, preciosas promessas, para que eu tenha a coparticipação da natureza divina. Então o objetivo das promessas que Deus nos faz não é para que a gente fique feliz apenas, mas é para que a gente seja coparticipante da natureza divina. Sabendo de tudo isso, o versículo 5 ele diz, concentre o seu esforço, amém? O versículo 5 ele diz, concentre os seus esforços, em que, pastor? Em vir para um culto? Em assistir um culto? Não, querido, tem um monte de gente carnal, tem um monte de gente que não quer Deus, e que estão há 40 anos dentro da igreja, e quando Jesus vier, vão para o inferno, porque o povo acha que assistir culto é um ato mágico. Querido, bêbado assiste culto, cachorro assiste culto, criança assiste culto, e necessariamente não significa que elas estão entendendo tudo, sim ou não? Sim. Mas não é apenas o ato, não é, o meu esforço não tem que ser apenas em ser uma plateia de igreja. O meu esforço é para acrescentar na minha fé virtude. Porque eu tenho fé em Cristo Jesus, mas a minha fé precisa tomar forma, ela precisa ser visível, ao ponto que me torne luz do mundo e sal da terra. Falar que crê em Jesus, mas viver uma vida mundana é coisa de hipócrita. Tem outra palavra que eu poderia colocar? Não, é coisa de hipócrita. Você pode não se sentir um hipócrita, mas é hipócrita. Você pode não achar que é hipócrita, mas é hipocrisia. Porque a minha boca fala uma coisa, mas o meu corpo vive outra coisa.
relacionamento com Jesus, terá o que ele tem para dar e terá o que ele tem para fazer. É claro que terá. Mas essa não deve ser a minha prioridade. Ela é consequência de um relacionamento. Toda mulher, quando casa com o marido, casa apaixonada, ela está muito apaixonada e amando, ela quer gerar o que desse marido? Fruto. E o fruto é um filho. Então não precise ficar preocupado com o que Deus tem para te dar. Não precise ficar preocupado com o que Deus tem que fazer. Quando Ele estiver fazendo, Ele vai fazer. E quando Ele estiver fazendo, ninguém vai impedir. É isso que me dá esperança em meio às minhas dificuldades. Porque quando eu olho para o meu passado era miserável. Mas um dia Deus disse assim: nunca mais acaba a gasolina na rua, nunca mais de a pé tu anda. E Ele fez de uma forma, não que eu fiquei rico, mas mesmo em meio à minha dificuldade, o Poisé tem um cheiro lá no tanque, que me leva para a escola do Benjamin, deixa ele, que me leva para Santa Amaro, que me leva para todo canto, porque quando Deus promete, Ele não precisa das circunstâncias. Deus pode fazer jorrar água da rocha em meio ao deserto. Quando Deus quer matar a tua sede, não precisa colocar você no meio de um lago, de uma cachoeira. Quando Ele quer matar a tua sede, você pode estar no meio do deserto, no meio do processo de aperfeiçoamento. Ele faz a rocha jorrar água. Deus não precisa tornar ninguém rico, pode deixar. Deus não precisa tornar ninguém rico para ter que cumprir alguma coisa. Deus não precisa fazer a sua conta ficar explodindo dinheiro para realizar o que Ele decretou. E eu, quando olho para o meu passado, eu falo: Senhor, louvado seja o teu nome. Por isso que, sabendo que o teu divino poder me deu todas as coisas que me conduzem à vida e à verdade, e é pelo pleno conhecimento de Cristo, e eu tenho promessas para me tornar co-participante da natureza divina, eu vou te obedecer. E o que Ele me pede? Segundo o que o apóstolo Pedro está falando: concentre os seus esforços. Você tem fé em Jesus, mas acrescente na tua fé virtude, na virtude conhecimento, no conhecimento domínio próprio, no domínio próprio perseverança, na perseverança você vai acrescentar piedade, na piedade você vai acrescentar amor. Torne a sua fé uma fé corpórea. Para de ser crente de boca. Crente do que, igreja? De boca. Olha, o mundo já não aguenta mais crente de boca. Olha, se nós cristãos estamos cansados de crente de boca. O que é o crente de boca, pastor? Ele anda igual crente, se veste igual crente, como se crente tivesse modo de vestir, né? Crente tem maneira de vestir, modo no sentido de pudor, mas não tem uma roupa específica que é de crente, certo? Ah, modo evangélico. Gente, não existe roupa para crente, existe modo com pudor para se vestir. Você pode comprar na loja de moda evangélica, ou você pode comprar, sei lá, em qualquer loja, na C&A. Olha eu aqui fazendo propaganda na C&A. Pode comprar na C&A. O importante é que o que você compre tenha pudor ao vestir. Não existe roupa para crente, mas a pessoa se veste como crente, tem pudor na roupa, fala como crente, parece crente, mas é um ímpio. Pisa no pé dele, magoa ele, fere ela, é ímpio. O mundo está cansado. É por isso que a igreja não entra muito mais gente. Sabe por quê? Porque vai entrar para quê? Se a igreja, algumas comunidades não estão expressando salvação. Sabendo disso, o apóstolo Pedro diz: concentre os seus esforços, trabalhe, meu querido. Pega a sua fé e acrescenta nela virtude, conhecimento, perseverança, piedade, domínio próprio, amor. Porque se você tiver essas qualidades e elas aumentarem dentro de você, você não será nem inativo e nem infrutível. E tudo ocorrerá para a glória de Deus. Quem aqui deseja ser frutífero e ativo na obra do Senhor, diga amém. Amém. Aliás, eu acho que você veio para cá por isso, né? Ou não? Vocês vieram para cá para receber cura? Deus tem cura? Sim. Ah não, está muito fraco. Não vou ficar pregando para a gente que não tem gosto para ouvir. Você vai lá no show do Whindersson Nunes, quando ele fala algo, o povo responde com amor, porque o povo pagou o ingresso e eu estou com vontade. Não, responda aí. Você pode não saber responder, mas eu estou perguntando uma coisa que é particular sua. Deus tem cura? Sim. Glória a Deus. É isso que Deus gosta. Deus tem libertação?
libertação? Sim. Mas você veio aqui para isso? Não. Pelo que você veio? Para que você veio? Você saiu da sua casa, está chovendo, no calor. Alguns têm ar-condicionado em casa, outros têm ventilador, água gelada, suco gelado, Netflix, televisão. Você veio para quê? Para que você veio? Eu vim porque a palavra diz que eu devo cultuar em comunhão com os meus irmãos. E nesta comunhão eu vim porque Jesus deu uma promessa que se faz presente na reunião de 2 ou mais, não na reunião de 1. Existem promessas que é para coletividade, não é para individualidade. Existem mandamentos que é para individualidade. Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com Deus, porque aquele que ouve a sua humilhação no oculto te recompensará em público. Ok, mas a palavra também diz: aonde estiver 2 reunidos em meu nome, ali eu me faço presente. Jesus não está presente quando você está no quarto sozinho. Está o Espírito Santo. Mas eu sou daquele que acredita, igual Andrew Murray, igual muitos outros teólogos acreditam, que Jesus se faz presente. Essa promessa não faz sentido se ela não for do jeito que ele falou. Ele se faz presente quando 2 ou mais se reúnem em seu nome. Eu quero Jesus hoje aqui. Quem quer ver Jesus hoje aqui, diga glória a Deus. Todo caminho é comum até Jesus passar por ele. E eu vou dizer uma coisa para vocês: todos os dias eu preciso que Jesus passe aqui perto de mim. A presença do Espírito está trabalhando, regenerando, transformando a minha e a tua vida. Mas eu ainda quero. Ele deu uma promessa. Ele deu uma promessa. Então eu venho aqui não é pela cura, mesmo sabendo que Jesus pode curar essa noite, amém? Eu venho por aqui não por libertação, mesmo sabendo que Jesus liberta. Eu venho aqui não é por prosperidade, porque se é por prosperidade, eu vou para uma reunião de coaching. Não, eu venho aqui mesmo sabendo que Ele prospera, que Ele dá bênçãos, que Ele promete, sim, mas pelo que eu venho aqui, porque eu quero obedecer e me tornar co-participante da natureza divina. Não tem nenhum outro propósito. Se Ele me disse, se reúne em amor, sem divisão, sem contenda, com coração puro, meu querido, eu vou empregar os meus esforços em me reunir, porque eu quero conhecer mais Jesus. É isso que eu quero. Eu não desço da minha casa não, porque eu vou ficar um pouco mais rico, não. Não. Eu não desço da minha casa para ficar mais rico. Eu não desço da minha casa para desfile de moda. Eu não desço da minha casa, não saio da minha casa porque eu quero cura. Eu saio da minha casa porque a palavra diz: se reúne com aquele povo que você precisa aprender a amar. E esse povo que eu quero aprender a amar, povo difícil para amar. Esse povo que tem que me aprender a amar, aprender a me amar, porque eu sou difícil para amar. Mas é através desse relacionamento que essa pedra bruta aqui é trabalhada. É através desse relacionamento, desse atrito, que eu vou criando forma, e não tem nenhuma outra forma para não ser a forma de Jesus. Porque se eu criar alguma outra forma, não foi a palavra de Deus que me aperfeiçoou, foi os meus achismos, as minhas opiniões. E de achismo e opinião, o inferno já não cabe mais ninguém. Mas os humildes verão a Deus. Eu vim aqui não é para ouvir uma palavra que me agrada. Eu vim aqui não é para ouvir o que eu quero, o que eu escolho. A gente tem YouTube para isso. Quer escolher? Você tem YouTube. Escolha no YouTube o título da pregação que você quer. As 7 portas abertas. Escolha. Ouça o que tu queres. Eu vim para ouvir Deus falar. Eu não quero ouvir o que eu acho que preciso ouvir. Eu vim para ouvir o que Deus tem para falar. E hoje Ele tem para falar. Empregue os seus esforços. Concentre os seus esforços para acrescentar a sua fé, virtude, conhecimento, perseverança, domínio próprio, piedade e amor. Glória a Deus. Só que o versículo 12, o apóstolo Paulo, ele refuta o que eu falei lá no momento da oferta, sim ou não?
Desculpa, o apóstolo Pedro, que é 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Ele refuta, ele diz assim: por esta razão, sempre estarei pronto. Sempre estarei o quê? Pronto. Para fazer com que vocês se lembrem. Para fazer com que vocês se lembrem destas coisas. Que coisas, pastor? As que ele falou desde o primeiro versículo. Eu estou sempre pronto para fazer lembrar. Olha aqui o que refuta. Porque eu acho que quando uma pessoa aprende uma coisa, não tem que ficar lembrando. Mas não, o apóstolo Paulo está dizendo: o apóstolo Pedro, muito obrigado. Eu farei de tudo, eu estou sempre pronto para te fazer lembrar destas coisas. Aí ele continua: embora já as conheçam. Olha para o irmão que está do seu lado. Fala para ele: você conhece. Você conhece. Mas tem que ter alguém para te lembrar mais ainda. Mas tem que ter alguém para te lembrar mais ainda. E olha só, não carecia de tanta explicação para quem já conhece. Carecia? Não carece não. Para quem sabe que 2 mais 2 é 4, você não precisa explicar muito o porquê que 2 mais 2 é 4, sim ou não? E por que o Espírito fica instigando a explicar tanto? Porque as suas atitudes não somam 2 mais 2 direito. Não precisaria tanto ficar explicando o porquê que você tem que acrescentar a sua fé virtude, se você tivesse acrescentando, mas como não está, a sua própria atitude demonstra que precisa ficar explicando para quem já conhece, e não precisa. Não precisa. Mas se não precisa, por que explica? Explica porque as pessoas não estão vivendo. E o Espírito Santo, meu querido, não está preocupado com a aceitação. Ele está preocupado com a missão dele. O Espírito Santo está aqui por uma missão, ele não está aqui para aceitação. Ninguém cancela o Espírito Santo. Cancela o pastor Benjamin, que está no YouTube. Ninguém cancela aqui não. E cancela sim, viu? Porque cancela, mas não cancela o pão que eu como, não cancela o amor de Deus que é derramado sobre a minha vida. Cancela uma conta. Querido, cancela uma conta. O Espírito Santo não está preocupado com cancelamento e nem com a aceitação pública. Se ele tiver que falar o que te incomoda, ele vai falar. Se ele tiver que reservar, se o Espírito Santo me trancafiar dentro do escritório, falar assim, ó, prega sobre oferta e dízimo o tempo todo, eu vou pregar sobre oferta e dízimo. Prega sobre mentira o tempo todo. Fala sobre perdão no coração, fala sobre traição, fala sobre adultério, fala sobre marido que maltrata a mulher, fala sobre mulher que não respeita o marido. O que ele falar, eu vou falar, porque eu já perdi tudo, não tem mais nada que perder. Não tenho para onde voltar. Eu só tenho que seguir para frente. É a guerra espanhola. A gente queima o barco para morrer ou para vencer. Querido, meu barco já queimou. Tudo que eu tinha para voltar atrás já foi queimado. Não há mais família, não há mais finanças, não há mais comércio, não há mais emprego, não há mais escritório de advocacia, não há mais nada. Eu só tenho que seguir para frente. Ou eu morro, ou eu ando para frente. Se ele falar pregue, pregue. Se gente sair, saia. Ele tem um povo forte, que eu não sei quem é, mas é um povo forte, que aceita a verdade que vem do coração de Deus. E ele diz, acrescenta a sua fé e virtude. Concentre os seus esforços, trabalhe mais pelo reino. Eu não estou falando para pregar, nem para cantar, nem para lavar a igreja. É para trabalhar no reino aqui, ó, que tem que acontecer dentro de você. E por esse motivo, o apóstolo Pedro, ele diz, eu estou pronto para vos lembrar, mesmo que vocês já conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Cada um de nós aqui fomos confirmados na verdade que recebemos. E aí ele continua, também considero, versículo 13, também considero justo, o apóstolo Pedro considera justo, enquanto estou neste tabernáculo. A palavra tabernáculo está falando do quê? Do quê? Do que ele está falando? Do corpo dele. Enquanto estou neste tabernáculo, despertar essas lembranças em vocês. Ei, eu estou pronto para vos fazer lembrar, mesmo que vocês já conhecem, estão firmados na verdade. É necessário falar para um povo que conhece e está firmado na verdade. É necessário lembrar daquilo que eles já conhecem, mesmo estando firmado.
O que Pedro está dizendo? Eu sei que vocês já estão acrescentando esforços, concentrando esforços para acrescentar a sua fé, virtude, a sua virtude, conhecimento, ao seu conhecimento domínio próprio. Eu sei que vocês já estão fazendo, mas eu estou pronto para lembrar. Nossa, o apóstolo Pedro me refutou, sim ou não? Parece que ele estava aqui no ofertório, mas eu não disse para vocês que ele me refutar. Porque às vezes a gente cria ideia baseada nos nossos sentimentos. Eu também sou humano, falho, olha para mim. Eu também crio ideia baseadas nos meus sentimentos. Quem é que gosta aqui de ficar falando de dinheiro? Eu não gosto. Trabalho nem cedo para isso. Mas a minha opinião não pode formar uma doutrina. E aí vem o apóstolo Paulo dizendo, é preciso lembrar, quem já conhece, quem já está firmado na verdade, é preciso lembrar, e não somente isso, olha o versículo 14, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, ou seja, a morrer, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou, ou seja, Jesus já tinha revelado para ele que ele ia morrer. O 15, mas da minha parte, da minha o quê? Me esforçarei ao máximo, para que sempre, para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. Aleluia! Eu me esforçarei ao máximo, para sempre vocês lembrarem, mesmo depois da minha partida. O homem se esforçou ou não se esforçou? Sim. Ele escreveu ou não escreveu? Sim. Está aqui 1 Pedro e 2 Pedro. Primeira carta diz os teólogos que ele escreveu. A segunda carta diz os teólogos que ele pagou um escriba e ele ditou e o escriba escreveu. Mas ele se empenhou. E hoje, depois de 2023 anos, você pode somar da data da crucificação de Cristo, o apóstolo Pedro ainda está nos lembrando. Ele se empenhou ao máximo ou não se empenhou? Sim. E você, pai, o que você está se empenhando para que o teu filho sempre lembre? Da sua ignorância? Dos seus adultérios? Da forma rude, ruim e desumana que você trata a sua esposa? E você, mãe, o que as suas filhas vão lembrar? Da sua falta de respeito? Do seu desaforo? O apóstolo Pedro se empenhou em deixar registro da vida dele, porque às vezes a gente não pode, como pregador, ficar falando muito da nossa vida, né? Engraçado, eu vou escrever livros, eu vou ficar quieto, eu escrevo livros. Lá a gente fala, né? Como ele fez, certo? Sim. Porque todas as pregações do apóstolo Paulo, ele falava dele. Sabe por quê? Porque quando você está vivendo o processo do que você está pregando a mensagem, você acaba falando, usando você como exemplo. Eu estou pelo processo, vou usar o quê? Meu querido, a Bíblia diz que nós devemos suportar todas as tribulações para poder ter consolação, para consolar os que estiverem em tribulação. E você vai consolar como, meu querido? Dizendo que eu também passei por esta situação, mas Jesus me alcançou, mas Jesus me libertou. O foco da mensagem não é você, mas o exemplo é tu. Porque se não fosse para usar nós como exemplo, a gente não passaria por esse processo. Deus só daria uma escola de pregação, pronto, aprendeu a pregar, fala, mesmo nunca tendo passado. Quando eu prego sobre orar e falo que é muito fácil a gente fraquejar na oração, é porque milhares de vezes eu fraquejei na oração, e por motivos tolos e bobos. E se a minha história com Jesus não serve para exemplo do evangelho dele, então eu não sirvo para a ferramenta, porque as marcas da ferramenta demonstram o quanto ela trabalhou. Abre a sua caixa de ferramenta, pega o martelo que você nunca usou e pega o martelo que você usou por 10 anos. É óbvio que as marcas do martelo que você usou por 10 anos demonstram o quanto ele te serviu. E se a minha história não serve para Deus para nada, então por que ele me usou? E me usou fazendo na minha vida o que eu prego acontecer. Quantas vezes eu preguei aqui, você está disposto a perder tudo? E se hoje você perder sua casa? Aí eu perdi minha casa.
Você ama a Deus? E se seu armário estiver vazio? Aí o meu armário esvaziou. Você ama a Deus? E se os seus amigos se afastarem, tiver um momento de se apartar? Aí teve um momento da minha vida que eu me apartei. Só que eu também prego que nós temos que estar preparados quando Ele nos colocar em posição de honra. E esse tempo vai chegar. Vai chegar. Você tem se empenhado ao máximo para deixar como lembrança o quê? Um pai e uma mãe desnaturados? Um filho desobediente? Um funcionário atribulado, desrespeitoso? Um patrão que massacra? Me diga. Me diga. Concentre os seus esforços e torne a sua fé uma fé corpórea. Para de ser crente de boca e seja crente de vida e piedade. Crente de boca, já falei, fala muito, faz pouco. Crente de vida e de piedade faz bastante. Ele pode até usar como exemplo. Você pode usar a sua vida como exemplo, seus erros como exemplo. Louvado seja o nome do Senhor pelos nossos erros, pela lembrança deles. Ouvi hoje uma frase, até pensei em mandar para o Wesley. Eu falei, deixa quieto, assunto morto. Não, eu pensei, mas deixa quieto, assunto morto. A frase dizia, quem se esquece do seu passado está fadado a errar de novo. É Deus Jesus, está vendo? Os meus passados estão aqui para me lembrar dos buracos que ainda há na estrada, que eu não posso cair. Se não fosse a minha memória lembrar da estrada, do buraco da estrada, meu carro estaria todo detonado. É ou não é? Sim ou não? Sim. Mas agradeço que eu lembro, tem um buraco ali na frente, aí eu desvio. Assim é na vida, a gente lembra do que errou, para não errar mais. Só que será que vocês têm a consciência dos erros? Será que vocês pensam tanto assim nos erros, ou só estão pensando nos prazeres? Porque o apóstolo Pedro falou, eu vou deixar registrado. E aí o versículo 16 ele diz assim, porque não lhes damos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a fábulas enganosas e inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ei, ninguém aqui passou a conhecer Jesus por coisa inventada. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim, para de inventar coisa. Para de inventar coisa. Para de usar o seu sentimento como ferramenta de criação de doutrina. Para de inventar o seu sentimento como ferramenta de criação de doutrina. Isso aí. Ei. Mas está doendo. Ei, tá tão complicado, pai. Eu confesso, estou cansado. Opa, essa doutrina não tem jeito. Eu confesso que está complicado, eu confesso que eu estou cansado, mas eu ainda quero. Há quem não quer mais. Eu quero. Às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque os nossos sentimentos criam doutrinas. Eu estou sentindo que a minha oração não sobe. Eu oro, mas e não sobe a minha oração. Querido, é normal, há momentos que Deus se cala e não ouço a sua voz. Se eu não me engano é Isaías, eu não quero dar referência errada, porque a gente lê tanto, quer gravar todos os números, a gente pode errar. Mas se eu não me engano é Isaías 45, que tem um versículo que diz assim, que há momentos que Deus nos deixa para ver o que a gente vai fazer. Não é que Ele nos abandona, é que Ele nos deixa andar um pouquinho, sabe? Sem a mãozinha dele para ver como que a gente vai se comportar. E nesses momentos a gente tem que se comportar baseando na palavra. É muito bom você ir comprar uma coisa e o Espírito Santo falar assim para você, compra não. É muito bom você ir comprar uma coisa e o Espírito Santo falar assim, compra que eu estou contigo. Mas e quando ele não fala nada? A maioria presume sim. Ele não fala nada, então eu vou comprar. Não, querido, há momentos que Deus se cala para ver se você lembra da palavra. O Espírito Santo está todo dia falando conosco e Ele nos chama para esse relacionamento, mas o Espírito Santo jamais nos chamará para um relacionamento que exclui a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é apta para ensinar, para edificar, para dirigir, para guiar a palavra de Deus. Quando Deus se calar,
Lembre da palavra, porque a palavra é a boca de Deus falando. Aí ele diz: eu não ensinei vocês o Evangelho de Cristo por fábulas enganosas. Eu sou testemunho ocular. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele: eu acho que está na hora de separar. Porque você não viu Jesus e não andou com ele. Se a Bíblia fala A, é A. Se ela falar X, é X. Porque quem escreveu foi quem andou com Jesus, não foi tu? Parece arrogante, mas não há. Então, alguém enfatizou aqui no tu. Parece arrogante, mas não há outra forma de falar a verdade. A gente comete muito esse erro. Dar uma nova interpretação. Olha o que ele fala. O versículo 17. Porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz. Olha a voz que foi enviada até Jesus: este é meu filho amado, a quem me agrado. Versículo 18. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. 19. Assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala para ela: você tem que parar também. Você tem que parar também. De interpretar o que você quer interpretar. De interpretar o que você quer. Sabe por quê, igreja? Quem profetizou não profetizou da sua própria interpretação. Olha para mim, nós lemos hoje de manhã que o profeta Eliseu estava numa situação social que era a qual? Samaria estava cercada dentro da cidade, o exército sírio fora, e porque não tinha como sair e eles não queriam travar a guerra, houve fome dentro de Samaria. A fome chegou ao ponto que a inflação subiu. Uma cabeça de jumento custava mais de 80 moedas de prata. Um jumento que não tem nem muita carne, e a carne ainda é impura para você comer. A inflação subiu. O povo ficou sem comida e sem dinheiro. Olha para mim, sabe o que aconteceu? Duas mães, cada uma tinha um bebê. Quem aqui é mãe e tem bebê, diga amém. Amém. Eita, nós tem aqui algumas mulheres que têm bebê. Alguns bebês estão aí, né? Sim ou não? Duas mães combinaram: a fome é tanta, nós matamos o meu filho hoje, esquartejamos ele, cozinhamos ele e vamos comer. Amanhã a gente mata o teu e não come, para nós não morrer de fome. Ok? Ok. Mataram a criança. Olha só, a fome era tanta. Essa era a situação aonde o profeta Eliseu estava vivendo. Uma fome fora de Samaria e uma fome extrema em Samaria. Mas quando um servo do rei da Síria chegou, quando um servo do rei Jorão chegou a ele, porque o rei Jorão, o rei, mandou pegar Eliseu e matá-lo. Sabe qual foi a profecia de Eliseu? Amanhã, a esta mesma hora, uma farinha custará uma moeda de prata. O que ele quis dizer? Amanhã vai ter tanto para comer, nesse mesmo horário, vai ter tanto para comer, que a inflação que hoje está alta vai fazer assim, bum. Sabe qual foi a reação do soldado do rei Jorão? Riu. Agora eu te pergunto, essa profecia foi de interpretação pessoal? Qual eram as condições que Eliseu estava para profetizar? Impossível amanhã, este mesmo horário, ter comida em abundância dentro de uma cidade que as mães matou o filho para comer.
Se você me diz que vai ter abundância daqui 6 meses, daqui 1 ano, até que dá para acreditar, porque vai plantar, mas o que vai cair comida do céu? A interpretação, a profecia que Eliseu deu não foi por interpretação pessoal. Ele não olhou para as circunstâncias, ele ouviu Deus falar e profetizou. Aí vem o povo do ano 2023 ler a Bíblia e interpretar o que quer interpretar. Porque se essas pessoas que querem interpretar do jeito que querem interpretar tivessem vida com Deus para profetizar o que foge da realidade, aí você diria, você olharia e falaria assim: poxa, a pessoa está profetizando aqui o que foge da realidade, e acontece, porque a profecia de Eliseu fugiu da realidade, mas não aconteceu. No outro dia, Deus não enviou barulho de grandes exércitos de carro, e os sírios não saíram correndo deixando roupa, cavalo, camelo, espada, comida, prata e ouro para trás. E aqueles 4 leprosos não entrou lá no arraial dos sírios e depois não falou para o rei Jorão. E quando eles foram, tinha comida ao ponto que o povo foi, pegou comida e entrou dentro da cidade. No outro dia, naquele mesmo horário, tinha tanta comida. E sabe qual foi o resultado do homem que não acreditou? Morreu pisoteado na porta da entrada da cidade de Samaria. Eliseu teria todas as condições para profetizar. Deus, eu não sei o que falar, porque nem eu acredito no milagre, mas ele ouviu Deus e fez a profecia desvinculado do que os seus olhos viam. Por que nós hoje não somos espirituais ao ponto, mas queremos ler a Bíblia e interpretar do nosso jeito? Pedro está falando: eu andei com Jesus, eu ouvi a voz dizendo: este é meu filho amado, a quem me compraste, lá no Monte Santo. Eu ouvi, e eu não passei para vocês fábulas. O que é fábulas? História inventada. Toda profecia, nenhuma profecia é por interpretação humana ou interpretação pessoal. Versículo 21: porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Olha para mim, quando Eliseu profetizou isso que eu acabei de contar para vocês, era a vontade dele falar isso? A realidade dele era o quê? Qual era a realidade dele? A vontade dele é abrir a boca e chorar, mas ele ouve a voz de Deus. Glória a Deus. Cadê Larissa e Fabrício, que eu vi Fabrício aqui? Quando eu abro a boca e falo para vocês que eu ainda vou comprar um de 5 mil metros quadrados, e a nossa história vai virar, eu não falo com base no meu sentimento, porque o meu sentimento é de dor e de perda, mas eu falo com confiança naquele que prometeu. Eu ainda vou comprar mais de 5 mil metros quadrados. Nós ainda vamos virar esta página, e não é eu sozinho não, é vocês também. Oh, aleluia! Confia em mim não, confia naquele que quando eu disse que ele me daria uma casa, ele me deu. Ah, meu querido, espere com paciência e não sofra a angústia, porque se eu for olhar para as condições, hoje eu estou numa condição pior do que antes, porque quando eu estava lá eu tinha 4 carros, eu tinha moto, tinha casa, estava dando espaço para os outros construir, estava abençoando a vida dos outros. Aí se eu fosse olhar hoje para o meu quadro, você acha que minha boca abriria? Não, não abriria. Mas eu não profetizo da interpretação baseada nos meus sentimentos. Eu declaro, eu terei, para a glória do nome dele. O meu filho não vai me velar sem propriedades. Quando meu filho enterrar, ele será dono de várias propriedades. Não porque o reino consiste em dinheiro, em ouro e prata, mas porque Deus é fiel para cumprir aquilo que prometeu. E ele disse: se você trabalhar para mim, se você abrir mão de tudo por mim, da tua mulher, do teu filho, eu cuido. E eu disse para Deus, falei para ele, eu estudei e tinha disposição para chegar longe, que eu não tinha preguiça. Eu poderia não ter todas as oportunidades, mas preguiça eu não tinha. E o Senhor tirou
a minha oportunidade, o meu direito de construir algo para mim. Eu só te peço, realiza os meus sonhos. E eu tenho base bíblica. Jesus disse, quando Pedro perguntou: e nós, Senhor, que largamos tudo pelo teu nome? Jesus disse: vocês que largaram tudo, vocês os 12, se assentarão em tronos comigo, e governarão, e julgarão as 12 tribos. Mas eu, em verdade, lhes digo, que todo aquele que aborrecer pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, irmão, irmã, casas e propriedades, receberão 100 vezes mais. Eu estou alicerçado na promessa daquele que prometeu. Quem aqui está alicerçado na promessa daquele que prometeu? Eu não sei o que Deus prometeu para você, eu agarrei. Falando de finanças, vamos falar sobre ministério. Ministério, eu tenho um sonho do ministério: pregar para muitos, anunciar. Falando sobre finanças, eu me agarrei no que ele prometeu. Eu não abri a boca para prometer. Ele prometeu e ele é fiel para cumprir. É o tempo. Quando vai ser, pastor? Aos seus 40, aos seus 50, aos seus 60, quando eu tiver maturidade para manter e crescer mais. Até lá, te conhecer e prosseguir e te conhecer. Até lá, conhecer a Cristo mais e mais. E por que, pastor? Versículo 21. Porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Olha a pessoa da sua lado e fala assim: toma cuidado. Uma coisa é estudar a Bíblia, e buscar o que ela quer dizer. Outra coisa é estudar a Bíblia, e concluir o que você quer que ela fale. Homens profetizaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Não sou eu, bobalhão do século 21, que vou interpretar o que eu quero, que me convém. Deus me livre dessa. Deus livre mais quem aqui? Diga eu. Deus me livre dessa. Eu vou ser o bobalhão da história? Querido, já tem muito, eu vou ser o bobalhão da história. Está arrependido em nome de Jesus. Mas por que o apóstolo Pedro falou isso? Porque no capítulo 2 ele diz, sabe por que ele disse tudo isso? Vocês pensaram: mas pastor, onde vai chegar? Calma. No capítulo 2 ele diz assim: assim como surgiram, capítulo 2, versículo 1, falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Opa, diga glória a Deus. Por que ele falou que ele se coloca em pronto, de prontidão, para lembrar o que o povo já sabia e já estava firme? Por que ele falou que se empenha ao máximo, para mesmo depois da partida dele, o povo ser lembrado de tudo que ele ensinou? Porque ele vem trazer esta revelação. Assim como se infiltraram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: com todo respeito, meu irmão. Com todo respeito, meu irmão. Mas você é um potencial falso mestre. Você não chamou o seu irmão de falso mestre, mas de um potencial. Todo falso ensinamento. Vamos lá, é a lógica. Todo verdadeiro ensinamento da palavra, ele nasce aonde? Aonde ele nasce? Em Deus. Em Deus, através do quê? Da palavra. Da palavra. Certo? Da palavra, ele nasce da palavra. Se uma interpretação, ela é da palavra, mas ela nasceu nos meus sentimentos, na minha vontade humana, e eu passar a acreditar nisso, primeiro, eu estou sendo falso mestre para mim mesmo. Se eu anunciar para A, eu estou sendo falso mestre para A. Se eu tiver coragem e quiser abrir uma igreja, e em grande escala ensinar isso para muita gente, eu estou sendo um falso mestre de grande escala, que aí o próprio apóstolo Pedro continua. Assim como surgirão falsos profetas no meio do povo, surgiram, né?
também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão. Opa, se eu quiser me tornar um grande pregador ensinando aquilo que é bíblico, mas por interpretação humana, eu estou sendo aquele que introduz no meio de uma comunidade, no meio de um povo. Introduz o quê? Heresias destruidoras. O que é uma heresia? É aquilo que parece verdade, mas é uma plena mentira. É uma plena mentira. E nós temos que tomar cuidado, porque somos fábricas, ou potenciais fábricas de mentira. O próprio Ezequiel, ele disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O coração do homem não regenerado é uma fábrica de ídolos. As mães idolatram os filhos, sim ou não? Sim. Mulheres idolatram maridos, não, sem ele eu não vivo. Homens idolatram mulheres, não posso perder ela, então eu me submeto a tudo dela. Pessoas idolatram empregos, patrões idolatram funcionários. A gente é uma fábrica de ídolo, de idolatria. A gente se apega a várias coisas, e uma das coisas que a gente se apega é a própria opinião. As promessas foi dado para que a minha natureza seja divina, para que eu me torne co-participante da natureza divina. Ela não foi dada para o meu conforto, ela não foi dada para o meu descanso, ela foi dada para um trabalho espiritual dentro de mim, que hoje é pouco pregado, é pouco anunciado, é pouco anunciado. Seria muito mais fácil eu começar aqui a fazer exemplos com celular e exemplos com um copo d'água, aí ficar só em exemplos que às vezes fogem até da doutrina bíblica, dá mais visibilidade, mais pessoas vão me chamar de grande profeta, mas quando você abre a boca para falar a verdade, eles te chamam de fundamentalista, de radicalista, de radical, eles te chamam de cabeça fechada. Sabe por quê? Porque no mundo de cego, quem enxerga é um mentiroso. No mundo onde todos nasceram cegos, você falar que o sol tem hora que ele é laranja, ninguém acredita. Por quê? Porque as pessoas nasceram cegas. Qual é a prova que elas têm que você enxerga? Às vezes, a Bíblia diz, há um ditado popular que diz assim, em terra de cego, quem tem olho é o quê? É rei. Depende. Porque se aquelas pessoas nasceram cegas, elas nunca acreditarão no que você vê, porque elas não têm base para ter certeza se você está vendo ou se você está com um papinho. Por quê? Porque você não tem confiança com elas. No mundo em que nós vivemos hoje, nós não temos a confiança do mundo. Quando você prega a verdade, eles te xingam, te rotulam, não gostam, não visualizam, não aplaudem, não dão glória. Não que eu estou falando aqui que é para dar glória, mas eles não recebem em seus corações. Por quê, pastor? Porque é a verdade. Mas se eu falasse uma mentira sorrateira, parecendo verdade, como ela vincula ao desejo das pessoas, certamente nós introduziríamos heresias destruidoras e enganaríamos a muito. Eu tinha 2 textos para ler com vocês, mas eu não posso me alongar mais. Eu indico a vocês, leia 2 Timóteo, primeiro, 1 Timóteo capítulo 4 e 2 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo, o 4 e o 2 capítulo 3. Era essa referência que eu ia ler para vocês. Por que esses falsos mestres conseguem introduzir? Porque perto do fim dos tempos sobrevirão homens que não suportarão sofrer a sã doutrina, como se tivessem comichões em seus ouvidos, amontoariam para si doutores conforme seus próprios desejos. Sabe por que as heresias funcionam? Sabe por que as heresias lotam as igrejas? Sabe por que os hereges são amados? Porque o povo não está em busca de Deus. O povo está em busca dos seus próprios desejos. Casa, carro, dinheiro, casamento, namoro, filho, felicidade, boa condição financeira, saúde. O povo está atrás dos seus próprios desejos. E muitos desejos são bons. Muitos desejos são bons. Mas todo desejo bom,
sem desaguar em Jesus, te leva para o inferno de qualquer maneira. Jesus é o centro e nunca pode deixar de ser o centro. É por isso que o apóstolo Pedro começa a defender e dizer: ei, eu estava lá, eu ouvi. Quem está escrevendo para vocês é uma testemunha ocular. Eu estava lá, eu não ensinei vocês com fábulas não. E eu digo isso porque assim como introduziu falsos profetas no meio do povo de Israel, vai se introduzir no meio de vocês falsos mestres, que introduzirão doutrinas destruidoras. E eu poderia continuar lendo, porque ele estava discorrendo, mas o meu tempo não dá mais, e eu preciso respeitar o tempo. Eu quero que você guarde no seu coração, meu querido, esta verdade. Meu amado do Senhor, concentre os seus esforços em ser um verdadeiro cristão. Purifique-se a cada dia mais, porque você já está num ambiente, não estou falando da imagem, eu estou falando do mundo, um ambiente onde, se você entrar no YouTube, se você entrar no Instagram, se você entrar em qualquer rede social, você vai ver de 10 coisas que falam do Evangelho, 9 são heresias. Hoje você peneirando, é capaz de você ter pouca que ensina. Eu conheço ensinadores, e tem muitos que eu não conheço, que são grandes ensinadores sinceros da palavra, que a gente não conhece, mas do rol dos nomes que eu conheço, eu conto no palma de uma mão. Quantos estão te ensinando a palavra, não com segundas intenções, mas estão te ensinando a palavra, porque querem que você esteja livre do pecado, e tenha a natureza divina de Cristo Jesus? São poucos esses, são poucos. E ao contrário, a igreja deveria dar valor quando ela tem a certeza, quando ela tem a Bíblia para comparar e testificar, é uma verdade que está me ensinando. Mas não, quando você ensina a verdade com eloquência, incomoda, inquieta, é difícil de ouvir. Para crente antigo, é difícil de receber. Sabe por quê? Porque tem carnalidade aí, tem carne. Mas Jesus hoje está dando para mim e para vocês a oportunidade de se purificar. Quem aqui diz: eu quero, Senhor? Eu quero, Senhor. Porque quando a destruição vem, ela vem e não avisa. Mas o atalaia do Senhor está dizendo: purifica-se. Sabe, meu querido, o perigo está do lado de fora do muro, mas ele pode entrar dentro da cidade do teu coração. O perigo ainda está do lado de fora, mas o atalaia não vai ficar gritando para sempre. Uma hora o perigo invade, e quando ele invadir, você estará desarmado. O Senhor quer transformar a sua vida, para você não ser mais um no auditório, mas você ser uma igreja que revoluciona. Deus não quer que você se purifique para ser mais um número dentro de um salão. Ele quer que você se purifique para ser luz do mundo e sal da terra. Deus quer que você se purifique para ser referência no seu serviço, para ter honra. E se você sofrer pelo Evangelho, é pelo Evangelho, não pela sua carnalidade, não pelos seus erros e pela sua falta de compreensão. O Senhor está formando um povo, e essa profecia não vem de vontade humana, vem dada da parte de Deus, movida pelo Espírito Santo. Não vem de vontade humana. Olhar para o meu físico, eu não estaria aqui. Dá dores, usar terno, sapato, ficar aqui em pé, ajoelhar, dores nas costas. Não, eu não escolheria estar aqui. Mas eu sou tão feliz por esta oportunidade de ser uma vozinha em meio a esta floresta de pecado, de ser um vagalume em meio a esta floresta de pecado. Mas se juntar muitos, a gente ilumina essa mata. Quem aqui quer ser luz do mundo, diga: eu quero. Eu quero. Quem aqui quer ser sal da terra, diga: eu quero. Eu quero. Então você vai ter dentro do seu coração um compromisso com Deus. Não é com o pastor, não é com a igreja, não é com a placa da igreja. Não ter compromisso com a placa da igreja em relação ao que eu estou falando não quer dizer que você não tenha que arcar com os seus compromissos. Quer dizer que o seu compromisso não é apenas de vir, é de ser. Não deixe de vir, mas não venha sem ser. Venha sendo um verdadeiro filho de Deus. Amém? Amém? Você já viu a novidade que o Pode Bem preparou para você?
Agora, além do YouTube, Instagram e outras plataformas, também estamos no site. O Podbem tem o site no ar, onde você pode estar acessando e usufruindo de todo o conteúdo disponibilizado no site. No seu aparelho celular, ao clicar no canto superior, você acessa o menu. Ali você terá o propósito, vídeos e séries, você terá citações cristãs, você terá estudos e comentários, o Fale com a Nossa Equipe. Através do site, você também, no canto inferior, tem o botão de WhatsApp, aonde você clica no botão e é direcionado para o seu WhatsApp. E você pode estar falando diretamente com o Podbem. Ou seja, não deixe de usufruir este conteúdo. Pelo contrário, acesse podbem.com.br e usufrua desta novidade para você.